Continuamos com o Legislativo Bauruense na pauta do Cidade 360. Recebemos então aqui nos estúdios do Cidade a vereadora Chiara Ranieri, vereadora do DEM. Vereadora, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação na pauta as creches que atuam na clandestinidade em Bauru. A Chiara, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara, por isso esse tema é relevante, né? Antigamente as creches estavam ligadas às SEBs, né? Depois as creches vieram para o guarda-chuva aí da educação. E quando aconteceu aquele fato lamentável, né, que a gente tem que aqui sempre ficar remoendo, infelizmente, né, o caso do garoto Arthur, nós trouxemos aqui na terça-feira, logo depois da questão, né, questões relevantes nesse aspecto e está muito alinhado com o que foi dito ontem na Câmara pela vereadora. Então, pegando esse gancho, vereadora, o que nós podemos fazer, porque é um efeito colateral. Nós sabemos que muitas famílias precisam trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, então tem aquela coisa, começa a coisa improvisada, né? Uma pessoa ali do bairro, eu cuido para você, eu cuido, a hora que vê, tá lá com 10, 12, 15 pessoas, e aí ficam alguns falando, eu não quero voltar às aulas presenciais, enquanto não tiver vacinação, e você cria esse, vamos dizer, mercado paralelo. Qual que é a tua leitura disso tudo e o que pode ser feito daqui para frente para a gente equacionar isso? Vamos lá. A gente fala como creche clandestina, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que esse termo, ele não tem nada, na verdade, essas atividades a ver com creche. A gente fala porque é um termo que as pessoas conseguem compreender. Na verdade, o que nós temos são as antigas, bem antigas, mães crecheiras. Ou agora, atualmente, o que é conhecido como hotéisinhos, né? Que é isso? Isso é antigo. Uma pessoa do bairro, que é muito amorosa, carinhosa, começa a cuidar de um vizinho ou de um parente, né? E aí, como ela é muito atenciosa, muito elogiada, outras mães com a mesma necessidade pedem para que essa pessoa cuide também. É uma espécie de babá no domicílio dela. Então, o que nós temos em Bauru, e a gente acompanha há muito tempo, são essas pessoas que vão buscar uma criança na saída da escola, levam para sua casa, dão alguma coisa para comer, podem até dar um banho, dependendo da idade da criança, e ficam com essa criança tomando conta até a mãe sair do serviço e passar a buscar. Isso é antigo. O que aconteceu na pandemia é que a necessidade passou a ser muito grande, né? Então, quando a gente fala em agosto, quando o comércio começou a voltar, as atividades começaram a voltar, essas mães voltaram ao trabalho e as crianças estavam 100% em casa. E muitas pessoas não têm família. Não tem família aqui em Bauru e em outras cidades também. E acabam se apoiando nessas pessoas do bairro. Então, uma pessoa que cuidava de 2, 3 crianças, para só cuidar de 6, de 10, de 16. Isso é caracterizado uma instituição, porque as pessoas pagam por esse serviço e não está contratando uma babá. Estou registrando uma babá em carteira de trabalho. É uma pessoa que está fazendo uma atividade que não é regulada. Agora que a atividade existe, é notório, e a gente tem que fazer o que nesse momento? Olhar para essa atividade que não vai desaparecer e regrar de alguma forma, porque a sociedade se organiza à medida da necessidade. Não é creche. Não tem nada de pedagógico nisso, né? Não é escola. Pode ser confundido com um projeto assistencial até, né? Mas ela está muito mais enquadrada numa atividade de babá, vamos dizer assim. Então, como é que a gente faz um regramento desse? Nós estamos chamando todo mundo que tem possibilidade de pensar em algo que possa ser regrado, que possa ser fiscalizado. Porque uma pessoa, uma mulher, com uma adolescente em casa, não pode cuidar de 16 crianças. Mesmo que seja, né? Não, mesmo que não seja num período contínuo, porque se você falar, olha, uma pessoa começa às 7 horas da manhã e termina às 8 horas da noite na sua casa, e é uma mãe de família, ela está cuidando da casa dela, inclusive junto, né, do trabalho de cuidar das crianças. Então, o que é possível se regrar? Uma atividade de babá, e isso não é só, e que fique bem claro, não é só na periferia. No meu condomínio, nós tínhamos, durante a pandemia, babá cuidando de 6 crianças. E o encontro das babás, né? Então, assim, nada podia, escola fechada, não pode haver aglomeração, tem que haver... Mas tinha encontro de babá. Então, a necessidade
das famílias faz com que essa atividade seja necessária. O que nós precisamos é dizer como é que é possível isso funcionar. E aí nós estamos chamando Secretaria de Educação, Bem-Estar Social, Planejamento, porque alguns estabelecimentos não são na casa. São professoras, inclusive, que abriram um espaço para abrigar essas crianças. Virou um negócio mesmo. Virou um negócio. E aí isso a gente pode chamar de uma atividade da educação irregular, porque não é uma pessoa que desconhece a legislação educacional. Onde se encaixa no regramento municipal? Nenhum lugar. Esse que é o problema. Como é que, por exemplo, a CEPLAN vai numa residência fiscalizar? Não vai. Como é que a vigilância sanitária vai entrar dentro de uma casa para fiscalizar uma atividade? Não entra. Esse é o grande problema. Se ela não é regulada, não tem como haver fiscalização. Agora, Chiara, sem dúvida, a pandemia trouxe todos esses efeitos, né? A gente tem aí a Polícia Militar, nós entrevistamos aqui, uma tolerância com os motociclistas, com essa história, porque não está regulamentado, afinal de contas é a sobrevivência. Daí a pouco vem essa questão do creche, eu chamo lá como quer. Obviamente que a sociedade, ela reage, né? Porque ela precisa sobreviver. Né? Isso é o que eu chamo de efeito colateral. O ambulante talvez não quisesse ser ambulante irregular. É que ele, por falta de orientação, às vezes por curso e tudo mais. Mas aí, você não acredita que está gerando também uma acomodação do setor público? Você não acha que, não obstante eu ter dificuldade para fiscalizar, mas dá a impressão de uma inércia? Bom, façamos então vistas grossas, vamos deixar esse problema social passar. À luz desse problema social, você tem consequências, por exemplo, como essa da morte do garoto. E aí, como é que fica isso? Você não acha que está tendo uma acomodação? Eu acho, sim. Eu acho que você está certo. Eu acho que a fiscalização, ela precisa ser levada a sério. Eu acho que se nós temos uma instituição, um departamento, uma secretaria no município responsável por fazer isso precisa ser melhor estruturado e melhor levado a sério. A pandemia, ela escancarou, né? Em alguns momentos nós chegamos a acreditar que a prefeitura, por exemplo, não queria fazer a fiscalização, né? Eu acho que esse foi um sentimento de muitas pessoas. Começou com a questão das festas, né? Com os estabelecimentos que estavam funcionando de forma irregular e com as creches, inúmeras denúncias foram feitas, né? O problema é a denúncia na Secretaria da Educação, que é quem autoriza o funcionamento de uma escola, depois da CEPLAN, é a Secretaria da Educação, né? Tem uma série de regras lá para ser considerada educação e poder funcionar. O problema é que ali, quando a denúncia é feita, se é uma escola, a secretaria consegue ir lá. Se não é uma escola, a secretaria não vai lá. Quem é que vai? Ninguém vai. Esse é o problema. Então, nós temos que classificar essa atividade de alguma forma e regrar ela. E o Conselho Tutelar, eu acho que tem um papel importante em tudo isso, né? Algumas crianças estão na escola. E aí, no caso dessa senhora que, na verdade, cuidava dessa criança, nas imagens de vídeo que foram divulgadas, inclusive, ela sai para buscar uma criança. Sim. Na escola e volta. E esquece a outra dentro do carro. Então, é nítido, né? O que a gente tem uma atividade que jamais poderia estar sendo executada dessa forma. E agora você colocando assim, veemente, como você impacta em vários setores. Então você não está usando o transporte público, você não está usando o transporte privado e a pessoa está se revestindo de guardadora, de ama, de motorista, é muita coisa, né, ao mesmo tempo agora. Agora, também tem observado, Chiara, além dessa omissão na fiscalização, a demora na reação do executivo. Não sei se você tem essa mesma impressão. Por exemplo, a secretária da Educação, admiração total pelo seu currículo, pela forma que está conduzindo. Eu até acho que nós ganhamos muito com a chegada com a doutora Maria do Carmo, mas é uma demora. Nós estamos com esse tema desde a semana passada, tem que mandar por escrito, eu vou fazer reunião, depois eu vejo, eu preciso fazer uma tese, uma introdução. Ora, os assuntos estão aí, ou você ataca ou não ataca, não tem que ter meias verdades. Não sei se você observa esse distanciamento da realidade de alguns setores da prefeitura, quase que dizendo, olha, deixa eu respirar, deixa eu pensar,
eu não sei o que fazer. Dá essa impressão. E não foi para isso que nós renovamos. Não foi para isso que você coloca um secretário. O secretário tem que botar a cara para bater, né? O secretário tem que jogar junto com o executivo para ser o primeiro amortecedor. Não sei se você enxerga da mesma maneira. Eu sou bastante crítica nesse sentido, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco de receio de se expor e de repente, acabarem assumindo uma responsabilidade que não é delas. Né? Então, até para a gente fazer uma discussão como essa numa Câmara Municipal, por exemplo, eu vou ser sincera com vocês, a morte desse menino mexeu com todo mundo. A Secretaria da Educação chorou, eu chorei, todo mundo se sentiu culpado. Os pais dessa criança e os pais das demais crianças que adoram essa cuidadora e que, se precisarem ir na polícia depor, vão depor a favor dela, né? Então, assim, é uma pessoa extremamente de confiança, eles pagavam para essa pessoa. Não é público, não é de graça, confiavam. Então, assim, tragédia anunciada, mas os pais não sabem o risco que estão correndo ao apostarem que essa é uma atividade segura para os seus filhos. Então, eu acho que ao invés de a gente se encolher, né, para não nos sentirmos responsáveis mais do que a gente já se sente, porque eu acho que essa é uma responsabilidade da sociedade toda, eu acho que nós temos que expor a situação e chamar todo mundo para discussão, porque essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada, sim, né? E a gente precisa, mais do que isso, alertar aos pais que algumas atividades que parecem seguras aos seus filhos não são. Seguro é a escola. E aí, por que as pessoas da educação não se expõem? Porque não tem escola. Eu quero voltar nesse tema, nós temos uma interação aqui com os nossos ouvintes. Interatividade com o ouvinte através das nossas plataformas. Olha, o Paulo Nunes, sobre as creches, posso dar um exemplo. Aqui a dona Maria Dias, fundadora do Rafael Maurício, cuidou de 63 crianças e nunca foi notícia para ninguém. A prefeitura deveria reunir e fazer uma creche para todos os pais que trabalham e não têm onde deixar seus filhos. A Cláudia Predala, ou melhor, a Cláudia Pradella, perdão, deveriam procurar algo para fazer ao invés de tentar criar impostos para mais pessoas, porque é bem isso, regulamentar para criar impostos. A Renata Ferreira Fernandes, não seria mais fácil aumentar o horário das creches municipais para os pais que trabalham até mais tarde? O lugar mais seguro para as crianças é na escola. O Paulo Nunes continua aqui, Café o Bizarro, Rafael Maurício está lá abandonado, por que não se cria uma creche para todos, mas façam isso com dignidade, com um funcionário que tem amor pela vida? A participação aqui das nossas redes sociais. Vários temas aí dentro de um e que remete a essa questão da normalidade da escola, né? Por que você acredita que muitos professores, ainda à luz da crise sanitária, estão resistindo a voltar às aulas presenciais? Eu não compreendo. São vacinados. Por que a privada voltou? Voltou. As escolas privadas voltaram. Não tem professor que diz eu não quero, eu vou fazer greve sanitária, eu não posso. Não existe isso. O máximo que você tem é quem tem algum tipo de comorbidade comprovada, aí você faz um trabalho de exceção. Gestante, comorbidade comprovada, mas aí há um entendimento, né, de que realmente não tem como se expor, mas algumas situações, e eu estive com a professora Maria do Carmo semana passada, na sexta-feira, e nós discutimos essa questão da greve sanitária. Para a Secretaria da Educação, essa greve sanitária é irregular, porque não tem um sindicato envolvido, né, não houve uma negociação, não houve nada. Olha, avisou que não vai, não sabe quem não vai, a Secretaria da Educação não sabe quem não vai trabalhar. Então, assim, pera lá. E depois outra. Educação infantil, vamos colocar as creches, não voltaram ainda. Aí você tem ensino fundamental, primeiro ano de ensino fundamental. Alfabetização, a criança vai 2 vezes por semana na escola. E os outros dias, faz o quê? Gente, não é possível isso. Não é possível. Ai, mas tem que ter o distanciamento do... Tá, eu concordo. Tem que ter. Mas se a gente não voltar com todo mundo vacinado, qual é a justificativa agora? Então, a primeira dose, depois a segunda dose. Agora é a terceira dose.
E o que é pior, né, que são 2 pesos, 2 medidas, né? A mesma solidariedade não é com o caixa do supermercado, com o motorista de ônibus, né, com o entregador de pizza, com o sujeito que é garçom, né? E algumas pessoas até usufruem. E o que é pior ainda, alguns desses estão indo nas colônias de férias dos seus próprios sindicatos, né? E aí fica aquela coisa, passa a impressão de que é a crise sanitária ou efetivamente tá bom ficar em casa e receber, né? Porque se mexesse no bolso, mudava. As próprias universidades, eu tenho batido aqui todo dia, USP e Unesp, não faz o menor sentido os professores universitários vacinados, com os jovens vacinados, quererem ficar com aula remota. Isso é muito característico de quem tem o salário garantido no fim do mês. Não, sem dúvida. Eu acho assim, quando a gente fala de ensino superior, a gente tem uma realidade um pouco diferente. Por exemplo, na minha instituição, 50% dos alunos são de fora de Bauru. Então tem a questão do transporte. Então, além do transporte, tem encarecido muito, né? Então, assim, dobrou o valor do transporte. Então, é um peso para o aluno que não estava se programando. Mas aí você vai para o híbrido. Sim, exatamente. Você vai para o híbrido e a gente tem que considerar o seguinte, há um diálogo entre o que o aluno quer e o que a escola pode oferecer. No caso da rede, não há diálogo nenhum. Pergunta para os pais o que eles querem, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão que precisa ficar muito clara para os professores que acham que não dá para voltar ainda. Eu acho que a tragédia da semana passada é um alerta, porque foi anunciada essa tragédia. Todas as pessoas da educação sabem que isso poderia acontecer. Agora, na tua costura, vamos dizer, que é o que vem pela frente, você citou várias entidades. Você vai fazer o quê? Uma audiência pública ou uma reunião para tentar juntar, vamos dizer, os atores envolvidos e buscar daqui para frente uma solução? É como se dissesse assim, eu tenho também falado isso, Bizarra também, que se a gente não crescer enquanto sociedade com essa tragédia, vai ser só mais uma tragédia, né? Nós precisamos usar esse caso da morte do menino para a gente mudar esse status daqui para frente. Eu acho que eu aprendi um pouco nessa pandemia com como tratar as reuniões da educação. Então, eu não vou mais fazer audiência pública, né, para discutir e construir algo. Nós vamos construir tecnicamente e depois nós vamos fazer audiência pública para apresentar uma proposta, porque senão a gente não caminha. Todo mundo quer falar na audiência pública, são muitas pessoas participando e as discussões acabam indo para um lado ideológico, né? As pessoas se sentem ofendidas e aí a gente não progride, é uma coisa que não vale a pena. Então, nós vamos fazer tecnicamente uma reunião interna, técnica, não é pública, para tentar construir uma regulamentação para esse tipo de atividade. Depois a gente vai discutir com todo mundo. Lembre só, então, para a gente finalizar, as entidades que você pretende convidar para esse projeto, vamos colocar assim. Além das secretarias, né, e aí entra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, por causa do MEI, né, nós temos os conselhos municipais, né, criança e adolescente, educação, assistência social, os conselhos tutelares, né, a diretoria de ensino do estado, porque tem criança também que a babá vai buscar na escola do estado, né? Nós temos também a convite o promotor da infância e juventude, né? Acho que é extremamente importante a gente ter esse diálogo, né? E os vereadores, obviamente, né? E acho que basicamente essas, né? O Conselho da Educação, que acho que eu não falei. Perfeito. Bizarra, tem alguma interação? Temos a interatividade do ouvinte internauta do Cidade 360, a participação aqui do José Ricardo Rodrigues. CTI de Bauru não voltou presencial, não tem sentido nenhum isso. Professores vacinados e agora alunos também. A qualidade do ensino caiu drasticamente. A participação do José Ricardo Rodrigues. A participação também aqui, olha, do Rogério. Bom dia, Bizarra Café. Eu acredito que mexer no bolso dessas pessoas, aí sim eles vão trabalhar, corta o salário desses servidores. Está falando aí dos professores que não querem voltar, né? Mas há uma estabilidade, né? E aí, mas tem uma pegada aí, né, que você está levantando. Se não tem um sindicato por trás, é uma decisão unilateral, o que seria passivo de punição, inclusive, né? Pode até caracterizar abandono de emprego, dependendo da situação que você analisa do ponto de vista no mercado privado isso aconteceria fácil, né? Você não vai indo para o trabalho e convocado, claro que você tem que ter um mecanismo formal para isso, né?
Sem dúvida, e eu acho que a Secretaria da Educação precisa se posicionar mais firmemente com relação a essas questões. Não pode ceder o tempo todo, né? Ou encaminha para o jurídico e deixa lá no jurídico, o jurídico não dá retorno, fica por isso mesmo. Eu acho que precisa se posicionar. Apanha, doído. A gente viu como é que foi durante toda a pandemia, não, né? Porque, vamos dizer assim, a turma do contra começou a ser contra quando começou a se falar em volta às aulas, né? Vamos colocar em dezembro. A turma do contra começou a se manifestar. Mas eu acho que é importante chamar para uma conversa, um diálogo e dizer, olha, não dá mais. Tem que voltar. Olha, a participação aqui do professor Carlos Santos, o diretor da FOB USP. Bom dia, Bizarra Café. Na FOB USP, todos os docentes e servidores técnicos e administrativos estão trabalhando 100% presencialmente. Com os alunos, eu queria saber, porque houve um posicionamento de não ter a aula presencial. É nisso que nós estamos colocando, né? Então, é diferente. Você está no início da pandemia, eu dava aula, eu ia lá na sala de aula, fazia a transmissão, mas os alunos estavam distantes, só por conta de velocidade de internet, né? Depois que vieram os recursos, você passa a fazer da sua casa. Então, aqui o questionamento nosso, doutor Carlos, e obrigado pela audiência, não está ligado aos docentes estarem indo na escola. É a presença, a interação com os alunos. E ele diz o seguinte, sim, alunos desde o dia 4 de janeiro. Então, perfeito, porque não foi o posicionamento oficial que a gente ouviu das reitorias, né, dessas duas grandes universidades. É que a FOB aqui em Bauru, ela só tem cursos na área da saúde. E aí precisa a saúde voltou saúde, realmente. E precisaria ver as outras áreas que não dependem dessas aulas práticas aí, né? Mas tá bom, obrigado, doutor Carlos, aí pela audiência. Doutor Carlos, um parceiro grande aí de lutas, né, em relação à saúde. Kiara, queremos agradecer a sua presença. Naturalmente teríamos aí outros temas, mas o nosso tempo é curto, né? Então, a gente vai até pensando em trazer você como colunista, né? Você já vem aqui toda semana. Adoro. Eu sei disso. E, Tiago, você está liberado. Se você quiser não acordar cedo, você pode, que nós estamos liberando. Você pega depois a cópia no YouTube, tá bom? Daqui, esse é o Tiago, vocês estão vendo agora. Ele acompanha aqui brincadeiras à parte. Ele ficou vermelho? Não ficou vermelho, não, um pouquinho. Brincadeiras à parte, a gente fala isso até para dar uma descontraída, mas o tema é muito sério e parabéns aí pela postura e tomara, né, Kiara, que ao final dessa pegada toda a gente tenha um trabalho mais preventivo do que estamos tendo agora. Né? Eu que agradeço, viu? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu ouço vocês todos os dias de manhã, não às 6 da manhã, mas às 7 da manhã eu estou sempre ligada aqui na 96, viu? Um abraço para vocês, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Obrigada, vereadora Kiara. Agora